Boa noite, amada igreja. Saúde os irmãos, com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, sejam bem-vindos, né? Iniciando nesse momento mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E nesse momento de abertura eu gostaria de compartilhar uma palavra que falou ao meu coração desde ontem à noite para hoje, né? Estávamos acompanhando desde ontem, alguns filmes cristãos, né? E a mensagem foi sempre a mesma, assim, recorrente, né? E o último que a gente assistiu hoje, não sei se já assistiram, é A Forja. É um filme muito bom, dos irmãos Kendrick. E os irmãos Kendrick, eles têm sempre eles sempre trazem algo relacionado à paternidade, né? Então, quando nós enxergamos a nossa paternidade, de quem nós nascemos, da onde por quem nós viemos ao mundo, nós experimentamos a primeira paternidade, né, biológica, para então conhecer o nosso Pai Celestial. E essa mensagem veio diante de algo interessante, porque para que a gente possa compreender o amor do Senhor, primeiro a gente tem que compreender a falta dele, a ausência dele, né? E a palavra que eu gostaria, até, Mike, se puder projetar, é Hebreus capítulo 12, versículo 15, que fala sobre a raiz da amargura. O que é a raiz da amargura? É justamente aquilo que o inimigo das nossas almas ele busca. Ele não busca aquele que prejudicou você. Ele não busca aquele que fez um mal a você. Ele busca se você está com o teu coração amargurado com relação àquela pessoa que fez um mal para você. Então, Hebreus 12, 15 vai dizer: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Essa é uma expressão bíblica que descreve um estado de ressentimento profundo, profunda falta de perdão, mágoa e revolta, que, se não tratado, desenvolve como uma erva daninha, contaminando a vida espiritual e emocional de uma pessoa e afetando todos aqueles ao seu entorno, gerando frutos negativos como a ira, ódio, discórdia, e impedindo a pessoa de experimentar a verdadeira graça de Deus e a paz. É uma condição que começa com um problema individual, mas ele se espalha por ter consequências sérias, exigindo perdão e cura para serem arrancada. Nesse filme que eu compartilhei com os irmãos, que é A Forja, é um rapaz que ele, após uma separação, ele está somente com a mãe dele e ele tem no coração dele uma raiz de amargura contra o pai dele, né? E no momento que ele é confrontado, ele sai para buscar um emprego, né? Surge uma oportunidade pelas mãos do Senhor para ele, de um homem que o discipulou e colocou ele dentro da empresa dele. No momento que ele vai recepcionar um cliente, ou melhor, um caminhoneiro que vai chegar ali para pegar a mercadoria, quando abre a porta, dá de cara com o pai dele. E aí ele é uma mistura de emoções e sentimentos que justamente foi naquele momento, através daquela provação, que Deus mexeu com aquela raiz da amargura que ele tinha, aquilo que ele tinha no coração. E, irmãos, não adianta a gente falar assim, eu não tenho isso, ou não tenho mais, não. Isso só vai acontecer no momento que Deus nos provar. Essa raiz só vai aparecer realmente quando nós somos confrontados com os nossos maiores medos, né? E o medo, no caso deste rapaz, era justamente confrontar o seu pai, né? E mais adiante no filme, mostra ele no quarto, orando ao Senhor, clamando a Deus que ele não quer mais carregar essa raiz de amargura no coração. Ele perdoa o pai, né? Pai, Deus, eu perdoo meu pai porque eu não quero mais carregar esse peso. E ele conta logo em seguida que foi como se um freio de mão tivesse sido soltado. Ele estava caminhando na vida dele com um freio de mão puxado. E no momento que ele orou liberando perdão para o pai,
esse freio de mão foi como se Deus tivesse soltado. E ele começou a caminhar. E é isso que Deus faz quando realmente entregamos isso para o Senhor. Então, nesta noite, neste início de culto, eu gostaria de compartilhar com os irmãos exatamente isso que Deus revela através do seu amor, né, para conosco, que justamente nós precisamos deixar tudo aquilo que nos impede de buscá-lo nas mãos dele. Porque, como o filme aborda, a gente não consegue sozinho. Tem um momento que ele segura uma espada de quase 5 quilos sozinho. Ele começa a tremer a mão, assim, de tanto peso. Daqui a pouco chegam os que estão ali na célula e apoiam com o dedo a espada, mostrando para ele que sozinho ele não vai aguentar. Aí o discipulador pergunta para ele: agora você está mais leve? Sim, está mais leve, justamente porque existe o corpo, existe a igreja junto. Então, irmãos, que nesta noite possamos estar aqui com o coração aberto para aquilo que Deus irá falar conosco, entendendo que nós aqui somos um corpo, né, ligados a Cristo como igreja e buscando justamente aquilo que Deus quer revelar em nós, aquilo que muitas vezes está escondido no nosso coração. Amém, irmãos? Que esta palavra possa penetrar através do Espírito Santo em nossos corações e que possamos lidar com essa raiz de amargura, reconhecendo, se arrependendo, pedindo perdão, buscando a Deus e cuidando, vigiando, para não se afastar da graça dele. Amém? Irmã? Senhor Deus, amado Pai, na Tua presença estamos, ó Pai, para glorificar a Ti por tudo que Tu és, agradecendo, Deus, por este momento. Estamos aqui reunidos em Tua casa como igreja, buscando a Tua presença, Senhor. Glorificamos a Ti porque o Senhor é fiel, o Senhor é misericordioso, as Suas misericórdias se renovam a cada manhã em nossas vidas. E se nós estamos aqui vivos hoje, respirando, é porque o Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós que aqui estamos, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, estar usando a irmã Ingrid agora no momento de louvor, que o Senhor possa estar abençoando a vida dela, derramando, ó Pai, bênçãos sem medidas sobre a vida dela, que possamos estar nos chegando a Ti através dos louvores que serão entoados nesta noite, ó Pai. E também logo mais com a irmã Dayana, que ela possa estar também trazendo e ministrando a palavra que vem do Teu coração para nós. É o que pedimos nesta noite, oramos e agradecemos no nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, igreja. Vocês estão alegres por estarem hoje na casa do Senhor? Amém? Eu acho que não, gente. Estamos em poucos aqui, mas o Espírito Santo de Deus está aqui presente. Vamos ficar de pé? Vamos louvar o Senhor juntos? Meu nome é Ingrid, sou missionária e nós somos de Taquara. Estou aqui com meu genro, Felipe, com a minha filha, Rebeca, com a minha amiga, irmã em Cristo, Viviana, não é Dayana. Viviana, estamos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Estamos muito felizes. Saímos lá de Taquara, pegamos uma chuva, mas chegamos aqui para a honra e glória do Senhor. Vamos estar louvando o Senhor Jesus em Tua presença. Nós estamos na presença do nosso Rei Jesus, que nos dá liberdade. Liberdade de adorá-lo, liberdade de sair lá de Taquara, pegar um carro, vir até aqui. Liberdade de estar com vocês, meus irmãos. É uma grande alegria e satisfação. Nós estamos satisfeitos em Cristo Jesus. Pode ter 3, pode ter 2, podia ter só nós aqui. Mas o mais importante, né, minha irmã, é a presença do nosso Deus. Nosso Deus está presente aonde nós estamos, porque Ele recebe a nossa adoração. Então adore,
aproveite, tenha essa liberdade, aproveite essa liberdade de adorar ao Senhor Jesus. Vamos estar louvando juntos? Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui as palmas. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, amamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você pode dar um abraço no seu irmão que está do seu lado? Você pode dar um abraço? Pode sair do seu lugar e abraçar o outro irmão que está ali do outro lado. Isso, olha que coisa boa. Isso é prova do amor de Deus na sua vida. Essa comunhão. E a gente sabe que o amor de Deus não falha em nossa vida. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se um choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei
sei que me amas. Teu amor não falha, Jesus. Teu amor não falha. Tu sabes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mal se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, Jesus. Teu amor não falha. Teu amor não falha. O amor do nosso Deus nunca vai falhar. O irmão Ricardo vai vir agora para dar um testemunho a vocês. Mas antes disso, eu gostaria de orar. Nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos semana passada. Oração em frases. Tá, eu vou começar uma oração de gratidão e de louvor ao nosso Deus. Passando pela igreja, quem quiser fazer isso, uma palavra de oração, uma frase curta, breve, mas expresse ao nosso Deus o quanto que você o ama, o quanto que você tem de gratidão no seu coração por esse Deus maravilhoso, que o amor não falha. Quem falha somos nós. Nós somos falhos, cheios de pecados, mas o nosso Deus não. Às vezes a gente acha que as coisas estão tudo fora, né? Está tudo fora daquilo que a gente gostaria, mas o nosso Deus traz tudo ao seu eixo, faz tudo acontecer segundo a sua vontade, porque Ele é soberano. Ele é soberano. Então eu vou começar a minha oração de gratidão. Passa aqui pela igreja, tá bom? E o Felipe encerra. Pode ser, Felipe? Amém? Senhor, eu te louvo, Senhor Deus, pela tua graça, pelo teu amor. Eu agradeço a ti porque o Senhor nos trouxe até aqui na tua santa presença. E aqui nós continuamos sentindo a sua presença. Louvado seja o Senhor por isso. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela semana que tivemos. Obrigado por ter estrago até aqui em segurança. Obrigado pela tua bondade que nos cerca a cada dia, pelo teu amor que está dispensado sobre nós. Abra os nossos olhos, nossos corações para ver o quão maravilhoso tu és, quão bondoso o Senhor tem sido para nós. Traga para dentro de nós a urgência de estar cada vez mais perto de Ti, a urgência de Te servir cada dia mais e mais. Obrigado por esse culto que estamos rendendo a Ti. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Pode sentar. Irmão Ricardo, por favor. Nós vamos tentar colocar na tela aqui, mas se aparecer, tudo bem. Se não aparecer, não tem problema, tá? Algumas vezes está aqui escrita porque ajuda a acompanhar. Boa noite a todos, em primeiro lugar, né, com a paz do Senhor Jesus. Desculpe ter entrar direto sem falar nada, sem agradecer. Primeiro, agradecer as orações de vocês por nós. Estivemos viajando durante 15 dias, quando voltamos agora terça-feira, voltamos quarta-feira, chegamos em Porto Alegre, né? Estivemos lá, saímos de um calorão, pegamos um inverno bem rigoroso, voltamos para cá. A minha esposa foi pega de coisa, com um resfriar, com uma virose aí, mas graças a Deus está em casa também. Agradeço também as orações por ela, também está recuperada também. Agora tem que ficar, não tem muito o que fazer, assim, em termos de medicação, é mais sintomático, né? Então temos que aguardar. Meu filho também estava com essa situação lá, né? E a gente sabia que lá enfrentaria dizia que tinha até uma tal de super gripe. Eu acho que essa super gripe já me tem a virose essa, né? Mas graças a Deus, e eu que era a pessoa que era mais propensa a esse tipo de coisa, graças a Deus estou aqui. Claro que eu me precavi um pouco antes, porque sei que passo por essas coisas aqui, passei por muitas gripes no ano passado, mas graças a Deus pude ir e voltar com uma diferença de 40 graus centígrados quase, nas dois locais, né? Mas Deus é bom, né? Então tá, se aparecer, apareceu, se não aparecer não tem problema, tá? Vamos ver então, vamos começar. Eu quero então dar graças a Deus então por essa nossa quinta viagem lá para a Inglaterra, né? Começou em 2015, quando meu filho foi para lá, né? Quando não tinha, e depois foi os anos, foi indo, quando ele assim noivou, casou, depois mudou de local, teve agora a primeira filha. O ano passado fomos, foi 2 anos, é que passa tanto tempo tão rápido, que a gente vai de 2 anos, por ser um lugar onde para ir também é bem custoso, é bem dispendioso, né? Então a gente não, é que a gente vai lá 1 ano, a gente volta depois ali quase 2 anos, mas eles nesse meio tempo eles vêm para cá também, então que a gente consegue assim. E toda vez está falando hoje em dia aquela situação que se tinha antigamente, eu vou ver a pessoa só não sei quando. Não, tu vê a pessoa por chamada de vídeo, que é todos os dias, né? Claro, não é a mesma coisa, está presente, mas hoje em dia tem muita facilidade para nós, graças a Deus, tem para a tecnologia também, né? Que nos dá essa possibilidade, né? Bom, então, nessa questão da gratidão aí, eu quero reconhecer os livramentos, as provisões e o cuidado constante do Senhor, mesmo em meio aos desafios. Eu vou fazer uma citação genérica, tá? Quem sabe aquela bula genérica? Primeiro eu vou dar uma passada genérica, tá? Depois eu vou citar alguns exemplos específicos, tá? E se der, vai aparecer umas fotos ali também. Se não der, não tem problema também, tá? Mas vamos lá. Seguindo em frente, então. Então, eu falei em primeiro lugar dos livramentos, provisões
cuidado, mesmo em meus desafios. Segundo ponto que eu tenho aqui. Fomos guardados fisicamente, supridos diante de perdas inesperadas, e vimos Deus abrir portas para anunciar o Evangelho, especialmente a pessoas simples e receptivas. Terceiro item: experimentamos o cuidado de Deus na proteção do nosso lar à distância, no fortalecimento dos laços familiares lá, especialmente com nossa neta, e no crescimento pessoal durante essa estadia. E quarto e último ponto: voltamos ao Brasil com o coração grato, amizades renovadas, fé fortalecida, o compromisso de continuar orando por um avivamento espiritual naquela nação. E eu diria, que eu não escrevi aqui, que não está aqui, e muito mais que isso ainda, próprio nosso avivamento, né? Porque aqui a gente fala, as pessoas aceitam falar do Evangelho. Aqui tu fala para uma pessoa, tu dá um folheto, a pessoa, nós que não temos, às vezes, eu digo assim, a gente às vezes não quer dar, ou não dá, ou perde as oportunidades, entende? Quantas vezes alguém presta um serviço para nós, e a gente não podia agradecer e dizer muito obrigado, que Deus te abençoe. Fico com essa mensagem aqui de Deus também. Ali atrás está cheio de folheto para levar para casa. Eu noto que ninguém leva quase. Vamos começar hoje a mudar essa história? Vamos começar? Em nome de Jesus? Vamos? Bom, então eu vou agora retomar os pontos aqui, tá? Para fazer citações específicas, tá? Porque é muito fácil falar genérico, né? Deus fez isso, fez aquilo, tá? E daí, o que Deus fez? Né? O que Deus fez? O que especificamente Deus fez para ti? Né? Falar é fácil, geral, né? Eu quero ver o real. Então vamos ver, vamos lá. Questão do suprimento guardados fisicamente. Por que eu digo isso? Não, está ali. Bom, assim, ó, o que acontece? Você sabe que inverno, neve é sinônimo de quê? Lá quando o gelo ele cai na madrugada, fica em cima dos carros, tá? E no piso fica também. Então você tem que sair para a rua, né? Claro, dentro de casa é bom ficar, porque lá dentro de casa tem calefação, não tem problema, né? Você fica quentinho lá. Agora você sai na rua, aí está sujeito a intempéries, né? O que acontece? Vai bem encasacado, não tem problema, bota uma luvinha, né? Porque senão não fica meio petrificada, parece, né? Mas qual é o problema que pode acontecer? Que me aconteceu por 2 vezes quase. E eu dou graças a Deus porque eu estava de braço com a minha esposa. Se eu andasse assim, ó, sozinho, só com as mãos assim, ó, eu teria caído. Porque o piso está escorregadio, entende? Quando se menos espera, por 2 vezes eu quase caí no chão. Se cai no chão, sabe como é que pode acontecer? De fraturar alguma coisa, né? Então, graças a Deus, foi livramento de Deus. Segunda coisa que tem aqui também falando: supridos diante de perdas inesperadas. A gente é marinheiro de 5ª viagem em avião internacional, mas por incrível que pareça, a gente comete erros assim banais, erros assim de 15 a primeira viagem, né? A gente, antes de sair do avião, porque sempre é bom esperar um pouco, né? A gente aterrissou o avião lá, depois de 11 horas de voo de São Paulo até lá, mais 2 de Porto Alegre, são 13, né? Mais o tempo que fica no aeroporto ali fazendo a conexão, são mais de 15 horas então, né, envolvidas, sem dormir direito, com a vontade de sair logo, né? Aí aconteceu assim, nós não revisamos direito, deixamos um iPad no bolsão do avião, e deixamos, e também o que acontece, eu falo em folheto para vocês, é que eu até não vou contar esse testemunho agora, porque eu vou me alongar demais, tá? Eu fui alcançado através de folhetos, eu vou contar outra hora esse testemunho, porque senão agora vai alongar demais. Então até hoje onde eu vou, eu levo folhetos, eu distribuo desde a tripulação, desde o avião até a chegada e lá mesmo, né? E depois na volta também. Então o que aconteceu? O último que eu entreguei foi no avião, sentou do meu lado um rapaz que era judeu, e até minha esposa disse: esse judeu não manda para ele, porque judeu não aceita Jesus, não quer saber de Jesus. Dá uma folheta. Mas eu não sei, eu senti no coração, vou dar para ele folheto, né? E ele aceitou. Graças a Deus aceitou, deu um sorrisinho, assim, ficou meio assim, vou olhar lá. Eu dei em inglês para ele, claro, né? Ele, embora o inglês ajuda, porque o inglês dá um toque a mais, né? Dado em inglês, então é um quesito a mais. Bom, mas em suma, depois daquilo ali, eu vou procurar meus folhetos. Quando chego na casa do meu filho, lá em Londres, não, na cidade dele, que não é Londres, é para cima um pouco, é Hemel.
Cadê os folhetos? Não acho mais. Se deu conta que perdeu os folhetos que eu dei, eu acho que eu dei para ele, deixei cair, eu deixei em cima do banco, não sei o que aconteceu, e não achei mais. Né? Eu digo, puxa vida, vim para entregar, como é que eu vou fazer? Né? Fiquei meio triste, na hora que eu mandei imprimir, eu tinha os originais, que esses originais, inclusive, eu achei eles em vezes passadas, são folhetos que eu achei na rua, caíram no chão. Né? Eu achei, juntei eles, fiz cópias, tirei cópias coloridas e cada ano eu trago de volta. Aí eu perdi, vou pegar um pouquinho de água, porque vai secar a garganta. Bom, o que aconteceu? Aí então eu me dei conta que então nós tínhamos perdido e também perdemos, aí cadê o iPad? Não estava lá mais também, tá? Tentamos ligar para o aeroporto, tudo que foi de jeito, ligamos para a pandemia, parece que eles fazem alguma coisa que a pessoa não há, que eles têm que pagar uma taxa, não tem, não achou, ninguém mandou, sempre tem uma coisa que não dá, mas a gente entregou na mão de Deus, Senhor, quem pegar esse iPad que faça bom proveito. Nós conseguimos, graças a Deus, o principal não era o aparelho em si, o aparelho em si era velho, entende? Eram as conexões que tinha nele, eram os acessos que tinha nele de coisas, de tipo de Gmail, de coisas, de fotos, de coisas assim. Então nós conseguimos desabilitar das coisas. Então, graças a Deus, se a pessoa que pegar, que faça bom uso, vai promover, que Deus abençoe. Né? Mas aí os folhetos, que foi a situação interessante. O que aconteceu aí? Os folhetos, o nosso filho, eu até pesquisei ali, descobri que tinha uma livraria lá, livraria brasileira, inclusive em Londres, que nós íamos um dia para Londres, não ia sempre para Londres, Londres é a capital, né? Então, como a gente mora mais para fora, um pouquinho, tipo Novo Hamburgo, a Porto Alegre, mais ou menos, né? A gente foi um dia lá para Londres, porque ele teve que ir lá fazer uma coisa, então nós fomos junto, quando ele estava no trabalho dele lá, nós fomos ficar na rua, caminhando ali, né? E a igreja caiu neve, inclusive. Estava a blusa caindo, assim, caía neve no meio das coisas. Depois, se mostrar as fotos, vai aparecer ali. Bom, o que acontece? Aí ele me deu uma dica, não, parei, pai, tem uma outra aqui perto. Era uma livraria, na verdade, essa livraria não era de brasileira, uma livraria até inglesa. Aí fomos lá, era uma livraria assim cristã, né? Que assim, a uma certa hora abria, nós fomos lá falando com as pessoas, e a mulher recebeu muito bem a pessoa lá da livraria. O meu inglês, que para falar é um pouco difícil, às vezes eu tenho mas consigo falar alguma coisa, consigo quebrar o galho, digamos assim, né? Estou estudando há muitos anos, né? Para quebrar o galho, mais ou menos. E então a gente conseguiu falar, e ela foi muito atenciosa conosco, nos deu aqui, inclusive até depois, no final, quem quiser ver, eu estou com os folhetos aqui, ali, eu consegui, irmãos, folhetos muito melhores que o que eu tinha, entende? Folhetos de lá mesmo, folhetos assim, diversificados, com outros títulos, sabe? Inclusive folhetos que eu nunca tinha visto, aqueles folhetos ali, no final dele, a pessoa coloca a data e assina seu nome, e faz uma oração. Eu nunca tinha visto folheto assim. A gente vê folheto que a pessoa terminou, né? Ali uma pessoa assina, bota sua data e diz, olha, eu assino. É uma maneira da pessoa expressar sua fé ali naquela hora. Talvez naquela hora não resolva muita coisa, mas depois Deus pode fazer uma semente brotar depois, né? Então nós temos que crer nisso, como aconteceu com a minha vida, né? Que eu vou contar um outro dia. Bom, assim, ó. Então foi eu pensei assim, vou pagar, eu já tinha pago caro fazer a impressão aqui em colorida, imagina, a impressão colorida não é barata, né? Cheguei lá, vou pagar caro, irmão, quando eu vi o preço, eu fiquei assim, engabulado, né? Porque era um preço baratíssimo, assim, pode imaginar assim, era tipo assim, um preço que não tem cabimento, né? O preço tão barato que foi. E ainda por cima, a mulher me deu um monte de presente, né? Me deu outros livretinhos, me deu agendas, me deu, olha, eu não sabia o que dizer para a mulher, não sabia o que dizer para ela, né? E aí eu deixei até um contato nosso lá, vamos orar por vocês, ore por nós também. Então ficou assim, se não tivesse acontecido aqui no avião, talvez cooperou para o bem, né? Como diz aquela música que nós cantamos antes. Então, as coisas cooperam para o bem. A gente tem que crer nisso. Não é fácil crer nisso, às vezes, quando acontece, né? A gente tem que crer. Bom, e aí eu consegui entregar e até sobrou para as próximas viagens e até para entregar aqui, porque às vezes entregar mesmo no Brasil um folheto inglês é bom. Porque hoje em dia, até a pessoa que não sabe a língua, pega uma máquina, pega um celular, bota em cima ali com o Google Tradutor e traduz tudo. Como eu fiz lá em inglês também. Chegando no menu do restaurante, botava a máquina em cima, traduzia tudo. Então, facilita bastante. Hoje em dia não tem mais que não possa dizer que não sabe nada, né? Bom, aqui também fomos igual supridos, aqui eu falei, né? E aqui eu falei assim, ó, irmãos, eu estava falando para o irmão no início aqui também. A gente sente um ambiente pesado lá. Por que eu digo ambiente pesado lá? Porque assim, duas coisas acontecem lá.
E eu fui avisado, eu sabia disso outras vezes, essa vez parece que cada vez que eu vou lá a coisa fica pior. Entende? Em primeiro lugar, as pessoas não querem saber do Evangelho. Entende? Então o ambiente é pesado porque as pessoas, elas estão muito bem de vida, graças a Deus, mas não querem saber. Tu vai falar, a maior parte diz assim, ó, então eu falo, não quero. Então tu não pode insistir. Entende? Tu faz o convite, você aceita, tem que, aqui você entra para qualquer um, lá você tem que pedir, você aceita o folheto? Não, eu não quero. Então tudo bem, não tem problema. Mas graças a Deus, algumas pessoas que prestavam serviço no mercado, um guarda lá num restaurante, uma coisa, me aceitou. Então, e por incrível que pareça, lá tem moradores de rua também, tem mendigos também. E esses aceitaram muito bem, graças a Deus, com mais umas molinhas junto. Que não pode, vai dar para um mendigo, vai dar para dar um folheto, não dá mais nada, né? Tem que dar alguma coisa, tem que dar uma esmola, tem que dar uma bolacha, tem que dar alguma coisa, né? Bom, então, graças a Deus, né? Já tive uma experiência e esses aceitaram bem, também se aceitam bem. Então, e segunda coisa que eu falei, a segunda coisa é o seguinte, a igreja de lá. Nós visitamos a igreja, meu filho está numa igreja, só que eu sinto, irmãos, claro, não vai falar isso para eles diretamente, sabe? Porque a gente não quer, a gente ora, mais ora do que ficar falando, porque falando não vai adiantar, vai até magoar talvez, ou vai talvez melindrar eles, entende? Eles têm medo de falar, eles não falam. Irmãos, eu vejo lá, eles não falam. Olha, chega lá, eles têm aquela, meu filho já me falou para mim, é a política da boa vizinhança, não sei o nome da política, a boa política, ou assim, né? Da boa vizinhança, não quer se indispor com ninguém. Porque lá eles pensam que o evangelho, ele faz seleção de pessoas, ele faz assim, tipo assim, ele discrimina as pessoas, entende? Quando não é isso, na verdade, mas eles pensam assim, então eles têm um pensamento, tem um sofisma aí, entende? Que é essa questão aí, então você tem que orar para que seja quebrado esse sofisma, né? No passado não tinha, no passado os grandes pregadores, Spurgeon e tanto mais, foram de lá, nasceram lá, mas hoje, infelizmente, o povo está rebelde. Tem pessoas, então dentro da igreja, maravilhoso, lá. Fora da igreja, tu vê pouca gente, eu não vejo ninguém quase lá. Nas primeiras vezes que eu fui, até ouvi pregador na rua. Hoje eu sei, se a pessoa prega na rua e não tem licença, ela pode ser presa, lá em Londres, lá na Inglaterra. Então, é uma perseguição, às vezes, não tão grande, talvez, que nem um país muçulmano, né? Porque lá os muçulmanos dominam também. Eles estão também bastante, com um contingente muito grande lá, né? Nós também orar por não criticando eles, não queremos criticar ninguém, queremos orar por eles, e que Deus tenha misericórdia, que Deus ajude, né? Para que Deus traga, assim, esclarecimento, né? E ver que Jesus quer salvar a todos, né? Amém? Bom, o que eu falei mais aqui para encerrar, nessa parte aqui? Eu falei dos laços familiares, da nossa neta junto com ela, foi muito bom, né? Descobri que ela entende o português, entende o inglês também, ela não fala muita coisa, pouquinhas silabazinhas, 2 aninhos, né? Alguma coisinha ou outra ela fala, mas muito pouco, né? E entende as 2 línguas, então graças a Deus por isso também, né? O filho ensina português e a mãe ensina inglês, então as 2 coisas, as 2 ajudam ela, vai se crescer assim. E revi alguns amigos, algumas pessoas lá que... quando a gente encontra uma pessoa que fala português ou fala espanhol, a gente fica tão faceiro, fica tão contente, sabe? Porque lá é que para falar o inglês tu tem que se esforçar, tu tem que pensar, tu tem que raciocinar, né? Porque não é a coisa natural nossa, né? Entende? Então, quando encontra a pessoa que fala então, uma língua parecida com a nossa, fica um faceiro da vida. Então, lá na igreja tinha um espanhol, falava meio portunhol, assim, meio misturado, né? Então, graças a Deus, ali foi muito bom, né? E tenta fazer o que é possível. Inclusive, na pregação lá, eu botei aqui, transcrevi tudo, e depois consegui entender o que ele disse aqui, fazer uma resuminha aqui bem bom, né? Irmãos, então eu queria assim, então voltamos com a fé, que eu falei, orando pelo povo de lá, orando por nós aqui também, né? Pelo avivamento em geral, tá? Bom, eu teria, irmãos, então a foto vai ficar outra oportunidade, eu vou ter outra oportunidade de passar essas fotos, eu vou talvez colocar em outro sistema para o pessoal poder ver melhor as fotos também, quem não viu, tá? Já para outra oportunidade. E eu teria que falar a parte agora do dízimo de oferta. Irmão, não quer fazer um louvor para fazer uma pausinha? Depois eu faço ou o que eu faço direto? Direto, tá. Isso, irmão. Então tá, eu vou tomar mais uma aguinha, então. Tá? Vai a secar bastante. Então, esse testemunho, então, irmãos, eu queria dizer o seguinte, ó, eu quis linkar uma coisa com a outra. Ó, então, esse testemunho que nos lembra que Deus cuida de nós, detalhes da nossa vida, né?
nada foge das suas mãos poderosas. Foi aquilo que nós cantamos no hino aqui, né? Isso também, a palavra nos ensina a honrar o Senhor com as primícias e a ofertar com amor e alegria, não por obrigação, mas por gratidão. Amém? Isso podemos consultar, podemos conferir lá em Provérbios 3:9, em 2 Coríntios 9:7, todo 2 Coríntios 9 fala de oferta, fala de, né, que Paulo, né, pediu que preparasse a oferta, pediu que, né, que Deus ama, que dá com alegria, que ele fala que aquele que semeia pouco também ceifará, aquele que com abundância, então várias coisas que Paulo fala ali, né, que já falou outras vezes aqui, né? Então só vale para lembrar. Ao entregar nossas primícias, declaramos que Deus vem em primeiro lugar. Amém? Ao ofertar, afirmamos que confiamos nele como nosso provedor fiel. Assim participamos ativamente da obra de Deus, sustentando a missão, alcançando vidas e espalhando o evangelho até os confins da terra. Amém? Então é isso aí. Então essa palavra que eu queria deixar, uma palavra curta, né, mas uma palavra assim bem objetiva, bem curta, mas que nos motiva assim a continuarmos, né, servindo, continuarmos assim semeando, né, a palavra de Deus e podendo agradecer. Então eu queria já fazer não sei se irmãos já podia fazer uma oração agradecendo, né? Eu já queria fazer então uma oração agradecendo então essa oportunidade. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui. Obrigado pela oportunidade que tivemos de compartilhar com os irmãos a experiência lá na Inglaterra também. Obrigado porque esteja abençoando, Pai, todo aquele povo que nós tivemos lá, Pai. Muitas pessoas, Pai, coração endurecido, coração, Pai, fechado ao Evangelho, Pai, trazendo, Pai, nós pedimos misericórdia, Pai, porque Tu venhas falar aos corações ainda, dar novas oportunidades a eles, e que Tua igreja de lá também, Pai, se abra cada vez mais para o Evangelho, que ela tira todo o temor, toda esta névoa, Pai, de temor, essa névoa de achar que Jesus vai discriminar as pessoas, Pai. Ajuda, Pai, eles, Pai. Nós estamos ajuda a nós também que estamos aqui, que muitas vezes nos acanhamos, muitas vezes nos milindramos, muitas vezes, Pai, até não podemos aproveitar mais oportunidades, entregar uma mensagem, um folheto para alcançar alguém com o Teu Evangelho. Muitas vezes nos calamos, Pai. Nos perdoa por isso também, Pai. Nos ajuda, Pai. Nós pedimos, agradecemos também por esta palavra sobre a oferta e dízimo também, Pai, que cada um possa contribuir no tempo certo. Os que vieram preparados hoje contribuam, os que não puderam, Pai, também podem fazer depois, através também ali da própria internet, também poder fazer, Pai. Abençoa cada um, Pai, que está aqui essa noite, que estão assistindo aqui também, Pai, que possam ser tocados pela essa mensagem de hoje, que tanto a minha agora, como o irmão que já trouxe, que o irmão vai trazer daqui a pouco também agora, a irmã Viviana. Nós te agradecemos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. É tão bom a gente poder ouvir um testemunho de uma pessoa que estava lá, né? Que estava lá. E realmente a Europa tem se esfriado muito e já foi um berço, né? Berço do cristianismo. Queridos, vamos ficar de pé e adorar o nosso Deus agora com dízimos e ofertas. Como o irmão Ricardo falou, é uma gratidão, não é uma obrigação. Mas se você não trouxe, né, a sua oferta, o seu dízimo, oferte seu coração. O Senhor se agrada do seu coração. Amém? Vamos estar louvando a Ele toda a glória. E dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele,
A Ele a glória. Vocês agora, só vocês. Senhor, eu louvo a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu liberdade. Liberdade do pecado, Pai, onde nos aprisiona, onde coloca ideias, onde acreditamos que são sofismas e esquecemos do amor que o Senhor tem por nossas vidas. Principalmente a liberdade de adorar a Ti, Senhor. Ficamos tão presos naquilo que vão falar de nós, da maneira que vamos nos vestir, da maneira que vamos agir, e esquecemos da forma que o Senhor se agrada, quando o Senhor olha para o nosso coração. Eu te agradeço, Pai, por morar num país onde temos liberdade,
onde podemos estar congregando com liberdade, onde podemos estar expressando a nossa fé com liberdade. Mas muitas vezes, por não lermos a Tua palavra, por não conhecermos a Ti da maneira como o Senhor gostaria que conhecemos, nos privamos de falar desse amor tão grande que nos dá liberdade. Não sabemos, Senhor, viver em liberdade. Da mesma forma que o irmão Ricardo trouxe esse testemunho de lá dos nossos irmãos em Londres, como muitos vivem ali e que não podem expressar de maneira nenhuma o Evangelho, uma perseguição. Para ele foi um avivamento em saber que aqui ele pode falar desse amor e muitas vezes não falamos. Ó Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor, porque muitas vezes estamos tão preocupados com estrutura, com sistemas de igrejas e esquecemos de adorar a Ti da maneira que o Senhor se agrada. O Senhor ainda está à procura de adoradores que adoram a Ti em espírito e em verdade. Então mova o nosso coração, Senhor, para que possamos estar diante de Ti segundo a Sua vontade, tirando as nossas máscaras, tirando do nosso coração tudo aquilo que impede de estarmos mais próximos de Ti, Senhor, em profunda intimidade, e sentir que nós somos libertos de tudo aquilo que nos aprisiona. Senhor, eu sou grata a Ti, Pai, porque sentir a Tua presença é maravilhoso, Senhor, e aqui o Senhor está presente. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amém, queridos, pode sentar. Irmã Vive, venha, minha querida, a palavra está contigo. Graça e paz, queridos. Amém? Muito bom a gente estar aqui com vocês, uma alegria para o nosso coração, poder estar junto com essa igreja que nós amamos, né? Estamos longe, alguns quilômetros, mas saibam que estamos sempre em oração por essa congregação, que nasceu no coração de Deus, né? Primeiramente, o amor de Deus por cada um de vocês que aqui estão, daqueles irmãos que aqui congregam, e Ele deu esse presente, né? Essa casa de adoração. Queridos irmãos, eu então me chamo Viviana, mas podem, né, me chamar de Irmã Vive, que é como a maioria me chama. Eu fui convidada para trazer a palavra, e confesso que a gente fica bem feliz quando tem pouca gente. É mais fácil falar, né? Mas me esqueci da transmissão. Olha só, que bom que eu me esqueci, né? Porque aí não fiquei tão temerosa, né? Mas eu sei que vocês aqui estão, né, sendo trabalhados aqui na palavra a respeito da santificação. E essa semana Deus falava ao meu coração. A gente tem tido reuniões, né, com a nossa igreja, né, para os trabalhos do ano, e nós temos um texto que nós estamos lendo. Eu quero convidar vocês para lerem comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42 até o 47. A nossa pequena caravana está bem já situada nesse texto, e sabe que os próximos meses, né, vamos nos debruçar ainda mais sobre ele. Mas quando eu lia nessa semana, Deus falava ao meu coração sobre algo muito específico, que é a satisfação em Cristo. Vejam que interessante. Então vamos ler Atos,
capítulo 2, do verso 42 a seguir. Eu vou estar lendo para os irmãos. Os irmãos acompanhem. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E sobreveio temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham todas as coisas em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. E eles, perseverando diariamente, em comum acordo no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Amém? Muito bem. A ideia aqui central desse pequeno momento, né, de palavra, é que a verdadeira satisfação não está em possuir algo, mas em pertencer a Cristo e ao seu corpo. Então vamos dar uma olhada para esse livro. Atos dos Apóstolos é um livro histórico que fala para nós a respeito daquilo que Deus fez lá no começo da igreja. Esse livro foi escrito por Lucas. Lucas foi um médico que acompanhava Paulo. E ele escreveu um evangelho, o Evangelho de Lucas. Logo após, ele escreveu Atos. Então, a igreja pode entender melhor Atos se ler o Evangelho de Lucas. Muito bem. O que esse texto aqui está falando para nós? Hoje, nós vivemos numa geração que busca uma satisfação em conquistas, em consumo e em autonomia também. Ou seja, eu mando em mim, ninguém me manda, né? E é assim que vive a humanidade. Agora, aqui nesse texto que a gente leu, ele apresenta para nós um povo que tinha pouca coisa materialmente, mas vivia pleno espiritualmente. Quem de nós não gostaria, né, de viver pleno espiritualmente? E tem uma pergunta que esse texto faz para nós e nos ajuda a entender o que Deus quer falar conosco. Onde é que está a verdadeira satisfação do cristão? Aonde será? Primeiro, a gente observa no capítulo 42. Primeiramente, na permanência em Cristo. O texto fala que eles perseveravam ou continuavam. Quantas vezes a gente desiste, né? Na nossa caminhada. Mas Deus está falando aqui conosco. É muito importante que a gente não desista, que a gente persevere. A alegria, meus irmãos, que nós vemos aqui nesse grupo da igreja, lá da igreja primitiva, não era momentânea, não era uma alegria emocional, mas era o fruto de uma vida que continuava todos os dias buscando a Deus. Será que nós estamos vivendo assim? Buscando a Deus todos os dias? Ou será que a gente busca a Deus só no domingo, quando a gente vem à igreja? Eles continuavam na doutrina dos apóstolos. E essa doutrina é o ensino que nós recebemos quando nós viemos à casa do Senhor.
Toda vez que a gente vem a um culto, ou que a gente faz um pequeno grupo em casa, que a gente lê um texto, que o obreiro, o pastor traz para nós aquela mensagem, é o ensino que nós estamos recebendo, a doutrina. E essa doutrina, ela vinha de pessoas específicas, que eram os apóstolos. Então, aqui vocês têm uma pessoa específica. Não tem o pastor? Então, ele traz para vocês aquilo que Deus direciona. Ele é a autoridade. Lá na nossa igreja nós temos a autoridade do nosso pastor, né? Então, a doutrina é a verdade que foi revelada. E ela está aqui. Talvez aqui, nesse grupo que está aqui, nem todo mundo leu o livro de Atos. Alguns já leram, né? E quem lê descobre verdades muito profundas nesse livro. Mas onde é que está a satisfação aqui? A satisfação nasce quando a nossa mente está sendo alimentada pela verdade da palavra de Deus. Será que nós estamos alimentando a nossa mente com a verdade da palavra de Deus? Ou será que nós estamos alimentando nossa mente com outras literaturas, com outras mensagens que temos visto através, muitas vezes, da internet, que não são mensagens da palavra de Deus? O que está entrando na nossa mente? O que entra na nossa mente é aquilo que nos alimenta. A gente precisa se lembrar de Pedro. Pedro, uma certa vez, ele falou assim para Jesus, lá em João, no capítulo 6, e verso 68. Quando alguns foram embora, depois que Jesus pregou uma mensagem difícil de ouvir, Pedro falou assim, ó, para onde que a gente vai? Para onde iremos nós, Senhor? Se só Tu tens a palavra de vida eterna. Não há para onde irmos. A palavra de vida eterna é só em Jesus. Então, uma das primeiras coisas que a gente vê no texto é permanecer em Cristo, mesmo que esteja difícil. Outra coisa é que eles continuavam em comunhão. Às vezes é difícil a gente manter a comunhão com os irmãos, né? Mas sabe, comunhão não é evento. Não é vir na igreja quando tem festa, quando tem reunião, quando tem congresso, quando tem uma participação especial. A comunhão, ela acontece quando a vida está sendo partilhada. Quando nós estivemos aqui, foi no Natal, né? Que a gente veio, que a gente jantou todo mundo junto aqui, fizemos uma mesa. Aquele momento foi um momento de partilha, não foi, irmão? Foi um momento de comunhão. 14 de dezembro, olha só. Isso é comunhão. Não é só ver o irmão no domingo, mas é querer saber como o irmão está, como a irmã está. Aquele que fez uma cirurgia, aquela que perdeu o emprego, aquela criança que estava doente. Isso é comunhão, é partilhar a vida. Não por obrigação, não está junto por obrigação, mas com alegria. Estar junto com alegria, estar junto com o irmão Ricardo, estar junto com a irmã ali, que eu esqueci o nome dela. Estar junto com a Ingrid, com a Rebeca, com o Felipe, estar juntos com alegria. Salmos fala isso para nós, né? No Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A gente precisa aprender isso, irmãos. Isso é muito importante, porque isso faz com que a nossa vida fique mais leve. Às vezes a gente quer levar tudo sozinho, né? O irmão falou no início aqui sobre o filme, né, da Forja, que no final o rapaz precisa de ajuda para segurar aquela espada. E assim é a nossa vida. Nós precisamos uns dos outros. Outra coisa que a gente observa nesse texto é que eles continuavam juntos no partir do pão. Esse partir do pão aqui é a ceia do Senhor. Como é importante estarmos juntos na ceia do Senhor. Hoje está tendo ceia lá em Taquara. A gente
eu, pelo menos, acredito que os irmãos também, pelo rosto deles, estão se sentindo muito bem de estar aqui com vocês. Mas quando a gente está junto também na ceia, é uma sensação muito boa. Porque ali a gente entende que a gente foi aceito por Jesus. E agora a gente tem uma família. Não é mais a família de sangue, é uma família espiritual. Outra coisa que acontece também, nesse texto aqui, é que eles continuavam junto nas orações. Irmãos, é muito importante a gente orar junto com os irmãos. Esse momento que a Ingrid fez aqui, de orações em frases, a gente sempre faz na nossa igreja, ele nos ajuda a desenvolver nosso relacionamento com Deus, mas também com os irmãos. Muitas vezes em casa, a gente é uma família crente, mas a gente não ora junto. Vocês já observaram isso? Às vezes a gente recebe uma amiga em casa que é crente em Jesus. A gente toma um chimarrão, ou toma um café, ou faz uma refeição, conversa, dá risada, mas a gente não ora junto. Aqui, esses irmãos, eles continuavam junto nas orações, porque é só assim que a gente vai vencer o nosso pecado. O pecado que está em nós, nesse cultivo diário de oração. E quando nós estamos de fato na dependência de Deus, é que a gente vai sentir a satisfação. Vocês já observaram que nesse mundo que a gente está vivendo, as pessoas não se satisfazem mais com nada? Elas não se satisfazem com a tecnologia, tem que estar sempre buscando algo melhor, um processador mais rápido, né? Um telefone mais rápido. Eles não se satisfazem, nossa geração de hoje, não se satisfaz mais com o que tem para vestir, olha no roupeiro e diz, eu não tenho nada, né? A gente não se satisfaz com os nossos calçados, a gente não se satisfaz com a nossa família, porque eu queria que os meus filhos fossem melhores, eu queria que o meu esposo fosse melhor, eu queria que a minha igreja fosse melhor. Nada nos satisfaz. Mas a gente aprende aqui com a igreja primitiva, que é na oração contínua, que a gente vai sentir essa satisfação plena. Olha lá em Salmos 16 e 11, o que diz a palavra de Deus. Salmos 16 e 11. Olha o que o salmista diz para nós. Capítulo 16 de Salmo, verso 11. Na tua presença há plenitude de alegria. Então, não é na igreja a plenitude de alegria. Na hora do culto, a plenitude de alegria. Na hora do estudo bíblico, a plenitude de alegria. Não. É na tua presença. E a presença do Senhor está conosco em todo o tempo. Está com as crianças, está com os idosos, está conosco o tempo todo. E por que é que a gente não sente satisfação e alegria? Porque a gente não busca, né, meu Ricardo? Outra coisa importante desse texto é que essa satisfação que a gente deseja, né, ter, ela vai florescer na nossa vida quando a gente tiver consciência de quem é Deus. Isso está aqui no verso 43. Em cada alma havia temor. Quantas vezes as pessoas estão dentro das igrejas e não têm temor a Deus? Não tem temor. Mas o que é o temor a Deus? É uma reverência. É uma consciência, uma compreensão de que Deus é santo e que Ele é a autoridade máxima. Então, aqui nesse lugar, a casa de Deus, a Bíblia chama de casa de oração. Então, não é a casa da fofoca, não é a casa do lanchinho, é a casa de oração. Aqui, a presença do Senhor também está, como ela está conosco onde nós estamos. Mas aqui é um lugar em que nós reunidos somos igreja, somos corpo. Vocês conhecem aquela música que fala isso, né? Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos.
né? É aqui. Então, aqui nós aprendemos o temor do Senhor, para que quando a gente vá para a nossa casa, a gente saiba que essa presença está conosco lá também, na nossa casa. Né? A gente aprende a levar Deus a sério. Tem muita gente que brinca com Deus. Brinca, faz piada, faz chacota das coisas santas. Mas Provérbios, no capítulo 9, versículo 10, diz para nós que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quem entende que Deus é santo, começa a ter na sua vida discernimento, sabedoria para tomar suas decisões, fazer suas escolhas, perdoar, amar, servir, né? Outra questão importante que a gente vê nesse texto é que os sinais e as maravilhas seguiam os apóstolos. Aqueles a quem deu autoridade, eles pregavam, oravam, e Deus expulsava demônios, libertava pessoas e curava. O que nós estamos vendo aqui nesse texto? Foi só para aquele tempo? Hoje Deus não faz mais? Faz sim, irmãos. Mas, naquele tempo, esses sinais eram necessários porque Deus estava iniciando essa igreja. E essas pessoas precisavam saber quem Ele era. Então, Ele estava se revelando ali, através dos sinais, confirmando que Ele estava com os apóstolos. Eles não estavam ali falando de si mesmos. Então, os sinais apontavam para Deus, que atua em todas as áreas da nossa vida. Sim, porque nós não somos só mãe, só filha, só amiga, só colega, só genro, só nora. Nós não somos só isso. Nós somos uma complexidade de coisas. Nós somos emoção, nós somos mente, nós somos corpo. Nós sofremos o nosso corpo, as doenças, as enfermidades, mas nós também sofremos a nossa alma. Né? Nós temos aqui uma psicóloga que acompanha a gente, a Rebeca, que trabalha com isso. Ela sabe o quanto as pessoas sofrem doenças que não se vê. E às vezes, por não se ver, as pessoas não levam a sério. Dizem que é frescura. Mas Deus, Ele sabe que não é assim. Ele sabe o tempo que nós vivemos. E Ele sabe aquilo que a gente enfrenta, as nossas emoções, como elas estão de verdade. Deus estava mostrando aqui que Ele é Deus de todas as áreas. Ele se preocupa com o teu emocional. Ele se preocupa com o teu intelecto. Ele se preocupa com o teu corpo. É isso que Ele está mostrando aqui. Olha que interessante essa passagem de Romanos 14 e versículo 17. Aqui Deus está mostrando quem Ele é. E como Ele quer que a gente viva. Romanos 14, 17. Nessa versão que eu tenho aqui anotada, diz assim: Ele é justiça, paz e alegria. Olha que coisa linda. Deus é justiça, paz e alegria. É isso que Ele quer para a nossa vida, irmãos. Que a gente aprenda a viver em justiça, paz e alegria. Irmãos, tem muitas coisas aqui que eu anotei, mas a gente tem um tempo limite e a gente também entende quando Deus quer falar com a igreja sobre algo específico. Então, eu tenho duas coisas para falar para vocês aqui. Dentro desse texto, que eu poderia falar muito mais. Uma é sobre a satisfação. E a outra é sobre a santificação. Aqui, resumindo nesse texto, a descrição que nós temos aqui dessa igreja, irmão, que é a igreja primitiva, a igreja lá no comecinho dela,
ela mostra para a gente que quando a gente coloca Cristo em primeiro lugar na nossa vida, sendo o centro da nossa vida, o que é o centro? O centro é algo a que tudo se resume nele. Quando ele é o centro da nossa vida, através da palavra, da oração e da comunhão, ou seja, buscando tudo isso, a nossa vida, irmãos, ela vai ser uma vida de generosidade. Mais para frente aqui o texto fala que eles compartilhavam tudo o que eles tinham. Eles vendiam o que eles tinham para compartilhar. Eles não eram egoístas. Eles não se apegavam ao dinheiro. Eles eram generosos. Quando a nossa vida estiver centrada em Cristo, nós vamos ser assim, generosos, alegres e unidos. Vocês desejam isso para vocês? Vocês podem pensar consigo mesmos se vocês desejam isso de verdade? Eu desejo, irmãos. E isso não é inalcançável. Deus mostrou aqui que isso pode acontecer quando a gente estiver nessa direção na nossa vida. E assim a gente vai testemunhar ao mundo todo ao nosso redor que Jesus é melhor do que qualquer coisa terrena, inclusive a saúde. Interessante, não é? Inclusive a saúde. Eu vou falar algo aqui que aconteceu comigo quando eu estava orando ali, na hora das orações e frases, e eu ouvi ele orando. Eu não sei o nome dele. Júnior? Júlio? Júnior. Você estava orando, Júnior, na hora da oração de gratidão ali, oração em frases. Deus falou no meu coração. Eu me alegrei com a tua oração. Me alegrei mesmo. Porque não importa a nossa condição, não é verdade? Não importa se nós somos crianças, idosos, adolescente. O que importa é a gente querer, de fato, que Cristo seja o centro da nossa vida. Né, Júnior? Não é mais, né? Já passou dessa fase. Então, queridos, olha só. Isso é a verdadeira satisfação. Ser generoso, alegre e unidos, vai demonstrar uma igreja satisfeita em Cristo. E a outra, para encerrar aqui, que a gente já está com o nosso horário, passei já do horário, que é sobre a santificação. Quando o pastor Rogério me disse que vocês estavam tratando sobre esse tema, e eu fui observar esse texto e pensar como que esse texto se encaixava. E olha só o que veio para mim. Aqui a santificação, ela se dá pela fidelidade à palavra, essa comunhão profunda e esse amor prático, que é o amor que se doa para os outros. E essa adoração jubilosa. Adoração jubilosa. Júbilo. Vocês já pensaram nessa palavra júbilo? Você sabe o que ela significa? Alguém sabe? É? O que vocês acham que é júbilo? Sabe uma palavra aí para definir? Como é? Alegria. Isso, uma grande alegria, um júbilo. Quando a gente cantava aqui, né? A irmã Ingrid ministrava o louvor e eu pensava, uau, como a gente é limitado. A gente deveria estar pulando com as mãos erguidas, adorando, adorando, adorando. Porque é um privilégio, né? Até os judeus adoram. É verdade. Então, meus queridos, tudo isso só se dá pelo mover do Espírito Santo que aqui nesse texto veio sobre a igreja. Já está em nós. Vocês sabiam que o Espírito Santo já está em nós? Ele mora, ele habita, a palavra de Deus diz.
Ele não sai, ele está morando aqui. Então, tudo que a gente fizer que for para apontar para a glória de Deus, vai nos edificar. E uma edificação é como esse prédio aqui. Eu vi as imagens de quando estavam começando aqui a fundação, né? A fundação precisa ser firme e sólida. Sabe como é que vocês vão firmar a vida de vocês, a fundação da vida de vocês? Cumprindo com isso que a gente falou aqui. Buscando a Deus em oração, comunhão e louvor. Façam isso, igreja. Eu estou tomando isso para a minha vida. Porque eu sei que esse ano, ele não vai ser fácil. Vocês já viram algum ano fácil? Olhem para trás. Nós passamos por pandemia. Nós passamos por muita coisa, por enchente. Vocês acham que esse ano vai ser fácil? Teremos muitos desafios. Muitos desafios. Mas, se formos firmados em Cristo, é isso que Ele está chamando nós, esse início de ano, nós vamos ter essa alegria, essa satisfação, nos separando do mundo. É isso que significa santificação. Separação. Como é que eu me separo do mundo? Eu mudo de país? Eu vou morar na montanha? Eu faço um bunker para mim? Não. Eu me separo do mundo quando eu não ajo como o mundo age. Quando eu escolho agir da forma como a Bíblia me ordena, mesmo que isso me prejudique, mesmo que eu ganhe menos, mesmo que eu perca alguns amigos, mas se eu cumprir com a palavra de Deus, viver uma vida de busca, de oração, e viver buscando a comunhão dos irmãos, a Bíblia diz que, como irmãos, nós devemos fazer algo que talvez seja uma das coisas mais difíceis para nós: suportar uns aos outros. E quando a gente ouve suportar, pelo menos aqui na nossa linguagem rio-grandense, parece uma coisa meio dura, né? Parece uma pessoa insuportável, não parece isso? Mas não é isso que a Bíblia está falando. Ela está falando de dar o ombro, ser um suporte para levantar o outro. Quando a gente for isso uns para os outros, nós vamos ter alegria do Senhor. A alegria verdadeira. Separando-nos do mundo, santificando a nossa vida, vamos encontrar a satisfação que Cristo tem para nós. Amém, irmãos? Amém. Obrigada, meus queridos, por ter me ouvido. Eu não sei para quem eu passo a finalização. Muito bem, o irmão já está se dirigindo. Ele vai estar aqui, então, com o encerramento. E eu agradeço aos irmãos por estarem atentos e participando aqui junto comigo desse momento. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Então, irmãos, a partir do próximo domingo, o pastor Genesi vai estar de volta desse período de férias e vai começar uma série de mensagens sobre o cego Bartimeu, que está lá em Marcos 10, a partir do versículo 46. Então, tenham todos um bom final de domingo, uma semana ricamente abençoada no Senhor, e não saiam sem antes dar um abraço no irmão. Amém? Deus abençoe a todos. Uma boa noite.